Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Começando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, edição desta terça-feira. Muito obrigado já pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje, terça-feira, estamos com a transmissão simultânea para o Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal Vale. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro de 2018. Em algumas cidades é feriado. Hoje é dia nacional da consciência negra, né? Aqui na região do Vale do Paraíba, o tempo está instável. Aliás, você vai ver agora imagens ao vivo aqui da Avenida Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, e o sol ainda não deu as caras, viu? O tempo fechado por aqui, já que você acompanha como ficará a previsão do tempo para toda a nossa região nesta terça-feira. E ainda nessa edição você confere que a privatização da Petrobras não é cogitada pelo futuro chefe da companhia, porém Roberto Castelo Branco não descarta a venda de parte dos ativos da estatal. Ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, vira réu, acusado aí, de improbidade e corrupção e lavagem de dinheiro. A região metropolitana do Vale do Paraíba alcança 90 mil famílias em situação aí de pobreza, área prioritária na gestão aí do prefeito de São José dos Campos, troca o comando, na Secretaria de Saúde, daqui a pouco essas informações. Também a lista de espera por procedimento com especialista já ultrapassa 20 mil pessoas em Taubaté. Região do Vale Histórico recebe ofensiva contra o tráfico de drogas. E para fechar o ano com uma boa impressão, a seleção brasileira encara hoje o Camarões amistoso. E no futebol regional, aqui no esporte regional, o São José encara o Paulistano hoje em clássico pelo Novo Basquete Brasil. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, aliás, agradecendo a sua audiência, você pode compartilhar essa transmissão, também você pode comentar aí a transmissão, tanto pelo Facebook da SP-Rio+, como também pelo Facebook do Jornal Vale. E você pode acompanhar também pelo nosso portal, sprriomais.com.br. Nós iniciamos a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. Fim de feira em Brasília, hora da xepa. Hora também de tentar passar na confusão de engradados velhos e dos novos que estão na antessala algum benefício derradeiro, alguma proposta que acabe engolida pelas frutas em decomposição. Pois há uma tentativa no Senado de enfraquecer a lei da ficha limpa, que já ajudou o país a se livrar de muitos candidatos pilantras. A ideia é alterar a lei. Os políticos condenados em segunda instância antes de 2010 ficariam inelegíveis por apenas 3 anos e não por 8, como determinou o Supremo Tribunal Federal. A pauta será colocada em regime de urgência hoje, já com as barracas sendo desmontadas. Enquanto isso, na Câmara, há uma tentativa de reabrir as estatais para políticos. Com a alteração da lei da responsabilidade das estatais, aquela que proíbe a nomeação de dirigentes partidários e seus parentes para ocupar cargos diretivos nessas estatais. Em tese, a revisão dessa lei desafia o novo governo. Em tese, é uma lei elogiada por Sérgio Moro, que será o ministro da Justiça. Mas no fundo, trabalha em prol da classe política como um todo, que só pensa na baciada de privilégios. Até amanhã. Obrigado, Zé.
O presidente eleito Jair Bolsonaro retorna a Brasília hoje para uma nova rodada de encontros com autoridades, políticos e integrantes da equipe de transição do governo. Conforme a agenda divulgada pela assessoria de transição, Bolsonaro se reunirá, por exemplo, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, e com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ontem, Bolsonaro disse que a Petrobras pode ser privatizada, isso em partes. Ao mesmo tempo, ele avaliou que a estatal é uma empresa estratégica e que deve continuar existindo. O nome do economista Roberto Castelo Branco foi indicado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para presidir a Petrobras e confirmado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. É uma indicação do Paulo Guedes, eu estou dando carta branca para ele. Tudo que é envolvido com economia, é ele que está aí escalando o time. E eu só, obviamente, ele sabe disso, nós estamos cobrando a produtividade, enxugar a máquina e buscar realmente fazê-la funcionar para o bem-estar da nossa população. A mudança no comando da estatal não provocou grandes reações no mercado e as ações da Petrobras ficaram estáveis. Castelo Branco tem pós-doutorado na Universidade de Chicago e experiência nos setores público e privado. Ele já comandou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Fez parte do Conselho de Administração da Petrobras e desenvolveu projetos de pesquisa na área de petróleo e gás. Atualmente, é diretor no Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Um dos desafios do futuro presidente da Petrobras, que vai assumir o cargo em janeiro, é manter a política de redução de gastos para conter a dívida da estatal. A dívida, que em 2015 estava próxima de 500 bilhões de reais, caiu para cerca de 350 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano. Castelo Branco também vai ter que definir se a companhia vai vender parte do patrimônio. Hoje, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que não descarta a privatização de alguns setores da estatal. Nós podemos conversar, tá certo? Agora, entendo que uma empresa estratégica que pode ser privatizada em parte, ela pode ser em parte sim. O Bolsonaro anunciou agora há pouco que Wagner Rosário será o ministro da Controladoria Geral da União em seu futuro governo agora. Bolsonaro confirmou o nome do ministro por meio da sua conta no Twitter, né? Ele vem fazendo esses anúncios pelo Twitter logo após desembarcar em Brasília. O presidente e Rosário tinham um encontro marcado na base aérea da capital federal. Rosário é o atual ministro, né, da Transparência e CGU e irá permanecer então no cargo. Até o momento, ele é o primeiro ministro do governo de Michel Temer que permanecerá na gestão de Bolsonaro. Só para a gente fazer um apanhado de quais são os ministros já anunciados, o Onyx Lorenzoni, que é o deputado atualmente, ele é ministro agora da Casa Civil. O ministro da Economia será Paulo Guedes. O da Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Da Ciência e Tecnologia, o tenente-coronel Marcos Pontes. Da Justiça, né, o então agora ex-juiz federal Sérgio Moro. Da Agricultura, a deputada atual Tereza Cristina. Da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E das Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo. Após a decisão de Cuba de sair aí do programa Mais Médicos, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, ele detalhou o novo edital do programa Mais Médicos e informou que as inscrições de médicos brasileiros e estrangeiros que tenham registro no Conselho Regional de Medicina começam na próxima quarta-feira, amanhã. As inscrições no programa poderão ser feitas até o dia 25 de novembro. O primeiro edital foi publicado hoje, né, no Diário Oficial da União. Um segundo edital será publicado na semana que vem. O edital de hoje só vale para médicos brasileiros que se formou aqui no Brasil ou que validou o diploma. Já o da semana que vem engloba também médicos brasileiros que se formaram em outros países e os estrangeiros, incluindo os cubanos, porém com regras diferentes, né? O convênio não passa mais pelo governo cubano. Agora é Ministério da Saúde, Prefeitura e médico, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Serão ofertadas 8.517 vagas em 2.824 municípios e 34 distritos indígenas, a maior parte deles ocupados atualmente por médicos cubanos que atuavam no país por meio da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. Uma das diferenças para o
esse edital com o edital do ano passado é que não haverá mais lista de espera dos médicos, como explicou o ministro. Acompanhe. Se você tem 5 vagas, os 5 primeiros ocuparão essas vagas e não ficará mais disponível a vaga para o seu município. Então haverá sim o limitador da vaga existente, e aí nós faremos isso, e o médico, na hora dele acessar, ele só vai poder acessar aonde tiver vaga ainda disponível. O Brasil espera fechar uma parceria com os Estados Unidos para o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, até o início do ano que vem. Mas antes mesmo de ser aprovado pelo Congresso Nacional, o governo brasileiro terá um grande desafio pela frente, que é realocar cerca de 2.000 pessoas de comunidades tradicionais que moram dentro da área de expansão. O celular que você usa, o aplicativo de GPS para a localização no trânsito e o serviço de TV a cabo dependem de um sinal de satélite. No Brasil, esses serviços são oferecidos por satélites enviados no exterior. Por isso, são mais caros. O problema é que o Programa Espacial Brasileiro não deslanchou. Centro de lançamento nós temos, o de Alcântara, no Maranhão. Mas o orçamento por aqui é variável. Em 2018 foi de menos de 20 milhões de reais, metade da média dos anos anteriores, o que dificulta o lançamento de satélites no espaço. O governo trabalha com um plano B. Brasil e Estados Unidos estão em fase avançada de negociações para uso do centro de Alcântara para lançamento de foguetes. Com o dinheiro arrecadado, o programa espacial daqui teria recursos para sair do papel. Para que o acordo seja colocado em prática, ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Além disso, o centro de lançamento de Alcântara precisa se ampliar em uma área onde vivem cerca de 2.000 pessoas de comunidades tradicionais. História que se repete, já que na época da construção, o centro teve que realocar quilombolas que até hoje brigam na justiça pelo recebimento de indenizações. Quando se fala de se nós estamos na justiça, nós sempre estamos na justiça, nós estamos sempre pautando o governo, nós não aceitamos sair do nosso território, nós queremos nossa terra titulada e os nossos direitos garantidos. Por intermédio de vários grupos de trabalho, todos esses temas afetos ao Programa Espacial Brasileiro estão sendo tratados por esses grupos de trabalho, e a partir do momento que esses trabalhos estiverem encerrados, isso será apresentado à sociedade brasileira, inclusive às comunidades de Alcântara, para que ele seja avaliado. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que foi o segundo colocado na eleição presidencial deste ano, virou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação judicial que apura se ele recebeu repasses da empreiteira UTC Engenharia, entre maio e junho de 2013, para pagamento de dívidas de sua campanha à prefeitura, na época em 2012. O valor envolvido nos repasses chegaria a quase 3 milhões de reais. Fernando Haddad nega a acusação e afirma que a UTC teve interesses contrariados durante a sua gestão. Está previsto para ser votado hoje um projeto de lei no Senado que pode enfraquecer a lei da ficha limpa e diminuir o período de inelegibilidade para políticos. Esses políticos que foram condenados antes de 2010. O texto, de autoria do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, foi apresentado em outubro de 2017, dias depois do STF, o Supremo Tribunal Federal, ter decidido que políticos condenados antes de 2010 deveriam cumprir 8 anos de inelegibilidade e não 3, como ocorria anteriormente. Na época, o tribunal discutia se a punição determinada pela lei da ficha limpa, que entrou em vigor em 2010, valeria também para casos anteriores a essa data. Por maioria de 6 votos, os ministros entenderam que sim. Pelo texto do senador, os políticos que cumpriram os 3 anos de inelegibilidade já estariam aptos a concorrer novamente em eleições. Em dezembro de 2017, 7 líderes de partidos no Senado apresentaram um requerimento para que o projeto pulasse à frente de outros e fosse votado com urgência. O requerimento ficou meses parado. Somente em novembro de 2018 é que a urgência foi aprovada e o projeto então foi colocado na pauta de votação. O senador explicou que apresentou o projeto porque considera justo
Aliás, considera injusto um condenado que já cumpriu os 3 anos sem poder ocupar cargo, função ou mandato público tenha a pena estendida. Na capital paulista, o trânsito continua bloqueado na pista expressa da Marginal Pinheiros, lá em São Paulo, por conta aí da queda, né, da parte do viaduto que acabou cedendo. Isso para evitar um funil, efeito funil ali naquela região. Mas neste domingo, desde domingo, a Secretaria de Mobilidade de Transportes ela vem fazendo uma série de intervenções para ampliar os acessos entre a pista expressa e a local. O escoramento emergencial do viaduto foi concluído no final de semana. Com isso, os engenheiros minimizaram o risco de desabamento. Agora, eles trabalham na colocação de 10 estacas para levantar a estrutura por meio de macacos hidráulicos. Parte do viaduto cedeu cerca de 2 metros na última quinta-feira. Sem a avaliação completa, não é possível ainda estimar qual vai ser a obra de engenharia utilizada para fazer a remediação. Ontem, os trens que passam embaixo do viaduto voltaram a circular, mas com velocidade reduzida a 20 km por hora. Na Marginal Pinheiros, 20 dos 22 quilômetros da via expressa estão fechados. A medida é para evitar mais congestionamentos. Com a via expressa bloqueada, o jeito é seguir pela local. Mas passar por aqui, onde a velocidade já era reduzida, ficou agora mais lento. É esperado um aumento no trânsito a partir de amanhã. Para quem usa a Marginal a partir da rodovia Imigrantes, a opção é seguir pelo Rodoanel. O trajeto aumenta em cerca de 7 quilômetros. Pela pista local, desde a ponte Transamérica, início da interdição, sentido Castelo Branco, vai ter 5 faixas a menos de rolamento e a velocidade reduzida em 1/3. Olha, vou te falar, hein? Sem bloqueio é complicado, imagina agora. Hoje pela manhã, durante a primeira reunião do Comitê Emergencial, o prefeito Bruno Covas destacou que podem ser adotadas novas ações no trânsito. Ele quer vistoriar outras 185 pontes e viadutos da cidade. Estamos consultando o Tribunal de Contas para fazer um contrato emergencial para que a gente tenha soluções definitivas aqui na cidade de São Paulo. Só reforçando que foi ontem, né? Essa matéria aí, a primeira reunião. Bom, a seguir as informações da previsão do tempo e notícias regionais, agora 9h42. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas dessa terça-feira. E vamos com a imagem novamente ali da Avenida Cassiano Ricardo para você acompanhar que neste momento, ao vivo, você acompanha as imagens da Cassiano Ricardo, mostrando aí que o tempo permanece instável aqui na nossa região. A informação é que a probabilidade de chuva é de 40%, mas aumenta a probabilidade lá para o litoral norte, viu? Para você que ainda vai passar o feriado, pelo menos em Caraguatatuba é feriado, né, neste momento, no dia de hoje. Porém, probabilidade de chuva bem alta neste momento em Caraguá. Vamos saber como é que vai ficar o tempo na região, para toda a região, nessa terça-feira, com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a terça-feira está começando gelada e com um vento bem forte em alguns pontos aqui da nossa região, né? Isso está sendo ocasionado por ventos úmidos que estão soprando do oceano aqui para o continente. E por causa deles mesmo, a terça-feira vai ser de céu predominantemente nublado. Esse vento vai soprar de intensidade moderada a forte o dia inteiro e o litoral norte precisa ficar atento principalmente. Inclusive esse vento pode atrapalhar a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. As temperaturas não vão subir muito hoje não. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 21 graus. Já na capital paulista e no litoral, os termômetros não passarão dos 20 graus e na Serra da Mantiqueira, 15 graus de máxima. Hoje, por causa da nebulosidade, pode haver uma chuva fraca em pontos isolados, mas não deve passar disso não. E só adiantando um pouquinho o tempo restante da semana, a partir de amanhã, o sol já começa a aparecer e as temperaturas vão se elevando. As chances de chuva são bem pequenas e essas condições do tempo vão perdurar aí até a sexta-feira.
Mas a má notícia é que no sábado e no domingo já podemos ter chuva novamente. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. E Caio falou sobre essa oscilidade, né, sobre essa oscilação da temperatura lá no litoral norte. E realmente, de fato, neste momento, a travessia de balsa já é afetada por esse mau tempo lá no litoral e vai prevalecer assim durante todo o dia de hoje, né? Para quem sai de Ilhabela, com destino a São Sebastião, já está enfrentando 1 hora o tempo de espera aí. O normal é meia hora, né? Então, um pouquinho de paciência para você que se desloca para o litoral norte aí, para poder aproveitar melhor esse feriado por lá. E clientes e funcionários de um supermercado de Caraguatatuba levaram um susto neste domingo quando um carro desgovernado entrou no comércio e quase atropelou as pessoas no local. Câmeras de um circuito interno registraram aí o momento em que o veículo invade o estabelecimento. A polícia militar foi acionada e inicialmente a mulher que estava dirigindo, ela negou que estivesse dirigindo aí o veículo, mas testemunhas contestaram essa versão e disseram que ela dirigia sim um carro no momento desse acidente. A mulher foi levada à delegacia onde confessou que dirigia o automóvel e que havia ingerido bebida alcoólica. Para a polícia, ela informou que tentou desviar de um motociclista na rua, mas acabou perdendo o controle do veículo e invadindo aí o mercado. A mulher pagou fiança de R$1.000 e foi liberada. Em nota, a administração do supermercado informou que não houve feridos, apenas prejuízos financeiros e que um boletim de ocorrência foi feito junto à Polícia Civil. Um policial civil aposentado foi detido com R$500 mil em dinheiro na noite de ontem na rodovia Fernão Dias, em Vargem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi abordado em uma blitz e, ao ser questionado, aí não soube esclarecer a origem desse dinheiro. Os policiais estranharam o nervosismo do motorista ao ser abordado aí pela blitz. Com o policial aposentado, ainda foi apreendida uma arma calibre 380 com o registro vencido. O caso foi registrado na delegacia de Bragança Paulista, onde o homem prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil investiga o caso e a hipótese mais provável é de lavagem de dinheiro. Uma área considerada como prioritária e principal bandeira de campanha do prefeito Felício Ramute ao Palácio Municipal, ao Paço Municipal, a saúde de São José dos Campos sofrerá mudanças no seu primeiro escalão. Ontem, a Prefeitura anunciou a saída de Oswaldo Uruta do cargo de secretário da pasta. A justificativa é que, aos 71 anos, ele irá se aposentar. O substituto será o médico Danilo Stanzini, que já foi secretário na gestão tucana de Eduardo Cury e, ano passado, assumiu o comando do Hospital de Clínica Sul. A mudança dá a Felício aí a chance de resolver uma área de especialidades que, com certeza, é um dos maiores desafios da atual gestão e também coloca a importante pasta novamente a comando do PSDB, já que o Uruta foi indicado pelo vice Ricardo Nakagawa, ambos que são filiados ao MDB. Em nota, o governo Felício Ramute afirmou que o novo secretário terá a missão de fortalecer e ampliar os programas já implantados com sucesso e que o Uruta deixa a pasta tendo conseguido implantar mais de 90% das metas do plano de gestão. Novos dados divulgados pelo governo do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, mostram que a fila de espera por consultas e procedimentos com médicos especialistas nas unidades de saúde do município tem mais de 20 mil pacientes. Uma fila de 20 mil pessoas em Taubaté. Os dados são referentes a 5 UBSs+. Juntas, elas somam uma fila com 3.106 pacientes. Desse total, quase metade, 1.513, aguardam por uma consulta com um cardiologista, por exemplo. Anteriormente, o governo Ortiz já havia informado que 17.027 aguardavam por procedimentos com médicos especialistas na policlínica. Nessa unidade, a maior espera é para oftalmologia, mas outras especialidades, mas outras especialidades também têm grandes filas, como urologista, cirurgião plástico, entre outras. A gestão tucana, a gestão do prefeito Ortiz Júnior, informou que busca a contratação de profissionais para reduzir a demanda nestas especialidades. E com 90 mil famílias consideradas pobres, com renda mensal per capita aí de até R$ 178, a RM Vale, a região metropolitana do Vale do Paraíba, bateu um recorde no número de atendidos do Bolsa Família no mês de novembro, com 88.804 famílias, cerca de 302 mil pessoas.
Trata-se da maior quantidade de atendidos pelo programa desde abril de 2016, quando o presidente Michel Temer assumiu interinamente a presidência. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que disse que a fila para a entrada no programa continua zerada. A seguir, as informações do esporte. Agora a hora certa, 9h52. Retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook da SP Rio Mais, pelo Facebook do Jornal Vale, ou também pelo nosso site, o spriomais.com.br. Vamos falar de esportes? O Fluminense recebeu o Ceará no Maracanã ontem e ficou no empate, por 0-0, pelo fechamento aí da rodada do Brasileirão. Com esse resultado, o time tricolor cai para a 13ª posição e fica com 42 pontos. Por outro lado, os cariocas vêm uma fase aí, seguindo a fase ruim, São 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos oficiais, sem um gol marcado sequer. Pela próxima rodada, o Fluminense irá à Fonte Nova para encarar o Bahia na quinta-feira e no mesmo dia o Ceará recebe o Paraná Clube no Castelão. E pelo esporte regional aqui, o São José visita o Paulistano hoje, pela primeira fase do Novo Basquete Brasil, o NBB. O time da região terá pela frente um tradicional adversário estadual no torneio. E os joseenses, comandados aí pelo técnico Paulo César Jaú, vão pegar um adversário que é comandado pelo técnico Regis Marrelli, que é um velho conhecido aí da torcida joseense, quando foi bicampeão paulista e vice do NBB quando esteve no clube. Este ano, o São José, que fez 2 jogos a menos que o Paulistano, tem 2 vitórias e 4 derrotas no torneio. Está em 11º lugar na classificação geral, ainda dentro do grupo dos 12 que se classificam para os playoffs. E para o técnico Paulo César Jaú, tem de tudo para ser um grande jogo hoje. A partida está marcada para as 8 horas da noite, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Hoje, em várias cidades aqui do Brasil, é feriado. Comemora-se o Dia da Consciência Negra. A discussão étnico-racial ganha espaço cada vez mais no país, principalmente nas redes sociais, que vivem uma espécie de guerra das hashtags. E você acompanha agora uma reportagem especial sobre 3 palavras muito utilizadas nesse debate: o empoderamento, vitimismo e meritocracia. Meritocracia. Você acredita em meritocracia? Se numa corrida uma pessoa sai na frente, você acha que as duas têm a mesma chance de ganhar? Meritocracia é a crença de que a conquista de cada indivíduo está diretamente relacionada ao esforço individual, ao mérito próprio. A palavra sempre provoca polêmica. O discurso do mérito vem junto também com uma falsa perspectiva de universalismo, Os direitos são iguais para todos, mas os direitos não são iguais para todos. O que acontece é que essa ideia, em geral, esquece do seu outro lado, do outro lado da mesma moeda, que é o privilégio. Então, nós temos gerações de pessoas que, desde o início dos tempos coloniais, estão desfrutando privilégios pela sua posição na hierarquia social, e essa posição na hierarquia social tem muito a ver com sua identidade racial. Vitimista. Eu. Invoca-se o vitimismo como se as pessoas fossem, na verdade, não vítimas desse processo, mas o vitimismo como se fosse a doença da vítima, se a gente quiser pensar no ismo como essa categoria que, de alguma forma, diagnostica a vítima. Eu quero ver o nosso povo em movimento, juntos, para mudar o rumo dessa história. Sou eu por vocês. São vocês por mim. Os atores Dom Felipe e Dreyson, integrantes e colaboradores do canal do YouTube Quadro Negro TV, garantem que, como em outras áreas, no mundo das artes, a oferta de oportunidades de emprego é bem diferente para atores negros e brancos.
você tem homem fazendo mulher, mulher fazendo homem, velho fazendo novo, novo fazendo velho, mas eu já ouvi diretor dizer que não escolheu um ator negro para um papel X porque a peça se passa na Alemanha no século sei lá qual. Mas é teatro. As pessoas estão dentro de uma sala, sentadas numa cadeira e com atores dentro de uma caixa fingindo que são alguma coisa. Então, por que na questão racial você vai limitar e vai falar de uma coisa real? Nas redes sociais existe uma espécie de guerra, onde os grupos travam um embate no mundo das ideias, felizmente um mundo virtual. É uma espécie de guerra das hashtags. A palavra empoderamento vem do inglês empowerment e tem sido usada ao longo da história por diversos movimentos sociais para melhorar a situação de grupos mais vulneráveis. O empoderamento, eu tenho pensado sobre ele, costumo dizer que ele é uma arma de resistência, existência e insistência. O empoderamento é um processo. Como curiosidade, o Dia da Consciência Negra é atribuído à mesma data, acaba coincidindo com a morte do Zumbi dos Palmares, né? Em 1695, o dia é dedicado então à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Há quem diga que o Brasil já não tem mais é um país que deixou de lado o racismo, mas infelizmente o Brasil ainda é muito racista, né? E a gente tem que tomar atitudes para melhorar como cidadãos. Agradecendo a sua audiência, muito obrigado você que acompanhou o Jornal Abre Aspas na edição desta terça-feira. Lembrando que esse conteúdo permanece na íntegra no nosso site, sprriomais.com.br. Também você acompanha aí no Facebook, né, da SP Rio Mais, também no Jornal O Vale. Muito obrigado, a gente se encontra amanhã, quarta-feira. Uma ótima terça para você e até mais.